Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitário de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025, e você confere na edição de hoje. Nesse mês iniciam os vencimentos para o IPTU 2025 em Uberlândia. E ainda, você sabia que 75% das crianças e adolescentes no país têm um perfil próprio em alguma rede social? E hoje, nossa entrevista é sobre a diferença entre temperamento e personalidade. Isso e muito mais, você confere agora. Iniciamos a edição de hoje com o nosso tema em destaque. Nossa entrevista é sobre a diferença entre temperamento e personalidade. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio Adalmir Palácio, que é psicólogo. Adalmir, seja muito bem-vindo ao Informativo. Muito obrigado, boa noite. A gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista, o que significam essas duas coisas, personalidade e temperamento? Mateus, a personalidade e temperamento muitas pessoas confundem, mas o temperamento e o caráter é aspectos da personalidade. E como isso é encarado pela psicologia, né? Tem diferentes ramos, né, digamos assim, diferentes correntes. Como cada uma enxerga essas coisas? Existe diferença de uma para outra? Sim, tem várias diferenças, porque tem vários teóricos também e correntes que vão trabalhar o ser humano, que vai olhar o indivíduo, né, o sujeito, de uma forma única, singular. Outros vão trabalhar com enquadramentos, com padronizações. Então, isso vem de várias formas de estudo e observação do sujeito. Então, nós temos algumas correntes da psicologia que vêm baseadas em evidência, então, através de estudos, conseguem falar do sujeito humano de uma forma mais particular, outras correntes de forma mais subjetiva. Então, tem formas diferentes para cada personalidade, né? Assim como também os temperamentos, né? Sendo que tem alguns estudos sobre temperamentos que vêm desde Hipócrates, né, pai da medicina, que vai falar sobre 4 temperamentos, daí foram ampliados entre outros estudos, e as personalidades por cada perspectiva da psicologia de forma diferente e ampliada. Aproveitando que você deu ênfase na questão do temperamento, né? 4 tipos, quais são eles para quem não conhece? Olha, Hipócrates começou esse estudo, né? E trouxe a condição de falar de 4 temperamentos, ora colocados assim, comparativos com elementos da natureza, como ar, fogo, água e vento, né, e terra. Então, ele faz essa colocação do tipo sanguíneo, tipo colérico, tipo fleutíco também. Então, ele vai dando essas nomeação aos 4, né, e trazendo essa condição melancólico também dos 4. E assim, fazendo um comparativo e uma colocação com as condições humanas, né? E braço da personalidade. E isso está muito relacionado ali à questão emocional ou racional da pessoa, se a pessoa é introvertida ou não, só que existem diferentes formas, né, dessa avaliação. Na prática, como essa avaliação deve acontecer, né, esse diagnóstico, digamos assim, né? Porque existem muitas pesquisas na internet, né? A pessoa pode buscar na internet essas informações, mas você diria que é o método mais adequado ou não? Olha, nós temos a internet hoje que auxilia bastante. Existem algumas pessoas que vão se basear nesse sentido. Essas condições de temperamento e personalidade realmente influenciam na vida, no dia a dia da pessoa. E o que eu diria, né, na minha forma de trabalho, como psicólogo clínico, é que o ideal é que a pessoa possa se conhecer, né? Que ela possa entrar em análise, fazer a sua psicoterapia, buscar a sua condição de entender os seus comportamentos. Por quê? Porque se nós formos nomear, né, a situação de cada indivíduo por personalidade,
através somente de testes, ainda mais testes que são da internet ou testes que estão em revistas, revista de entretenimento, isso fica muito raso e reducionista para o ser humano. Com certeza. Adalmer, eu te convido agora a assistir um material que a nossa equipe de reportagem preparou nas ruas com a população dando sua opinião. Qual que é a diferença entre personalidade e temperamento? Eu acho que personalidade é algo que vai mais da pessoa, assim. A pessoa vai criando com seus hábitos, a cultura que ela está dentro ali. Já o temperamento é algo mais genético e talvez ligado para o lado emocional, mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que personalidade é uma pessoa assim que ela sabe o que é que ela quer. Ela é uma pessoa mais confiante, ela, assim, por exemplo, ela sabe o que é que ela gosta de vestir, o que é que ela gosta de fazer. E temperamento, eu acho que assim, é uma pessoa que ela vai muito na onda das pessoas. E às vezes ela não está fazendo o que ela realmente gosta, ela ainda não se descobriu. Adalmer, a gente viu ali que o pessoal ainda não está sabendo muito bem, né, o que significam essas duas coisas, a relação entre elas, mas eles mencionaram algo interessante, né, autoconhecimento, né, se conhecer. Como que esse processo funciona? Bom, esse processo é um processo bem delicado. Nós temos algumas coisas que são norteadoras, sim. Como nós estávamos até falando anteriormente sobre temperamento, existe pessoas que têm o seu temperamento, né, que tem ou que convive com um temperamento colérico, né, um comportamento explosivo, um comportamento às vezes de acomodação com situações e pensam que aquilo ali é o comportamento que eles trazem, a conduta e temperamento. Através do autoconhecimento ou através da não adaptação com isso, a pessoa consegue ir trabalhando isso aos poucos, né? E não vendo isso como um defeito, porque é muito complicado quando nós trazemos essa palavra, esse conceito de defeito, né? Defeito fica para as máquinas. Nós podemos pensar em pontos que tem a aperfeiçoar. Né? Com certeza. O que eu posso aperfeiçoar? O que eu tenho em mim para trabalhar? O que não me agrada? O que dificulta as minhas relações pessoais? Né? É nessa parte que a personalidade entra. E o caráter, que também são condições. Por exemplo, a personalidade ela é moldável. Ela se modifica no decorrer da vida. Não é uma questão assim, se eu nasci assim, serei assim e pronto. Né? Como se fosse uma questão... às vezes assim, determinista, mas modificável. Né? Ao decorrer da vida, situações fazem com que a gente modifique no ambiente ou com as pessoas. Né? Certamente. Então tem essa diferença. Adalmer, a gente está falando sobre personalidade, temperamento, mas muitas pessoas buscam esse autoconhecimento por meio de horóscopos, signos, né? É recomendado também? Não é? Tem alguma ciência por trás? O que você pode comentar sobre isso? Olha, para quem tem uma busca mística, né, uma tendência dessa busca, não só por essa via, mas também pelos oráculos, né, pela condição assim, de se associar a alguma condição religiosa, de identificação de personalidade, isso depende muito do que faz sentido para a pessoa. Porque tem pessoas que podem ler o horóscopo ou ver alguma coisa em algum tipo de oráculo e falar, isso não tem nada a ver comigo. Então, o sentido quem dá é a pessoa. Assim como um consultório clínico de psicologia, quem norteia é o paciente. Então, nós temos essa diferença. Né? Então, para a psicologia, nós temos uma máxima que é não tem certo e não tem errado. Tem o que faz sentido. Então, o sujeito vai se identificando e vai entrando nessa vibe, né, nessa condição de diferença. Por isso que é difícil padronizar a personalidade por estudo. Exemplo, Freud traz o conceito de instâncias psíquicas, id, ego e superego. Né? Se nós formos pensar por Winnicott, o Winnicott traz um conceito de falso self e gesto espontâneo, para falar de como nós reagimos ao ambiente. Se for pensar também na questão de temperamentos, Hipócrates traz a questão dele, né, que é os 4 tipos de temperamento. Então, é uma amplitude grande. Né? Søren Kierkegaard, um grande filósofo dinamarquês, vai dizer também sobre os estágios que nós temos para sair da angústia. Né? Estágio ético, estético, religioso. Então, os teóricos foram vendo formas
que o ser humano utiliza de suas respostas com a vida para nomear como personalidades. Adalmir, a partir dessas diferentes possibilidades, né, de identificação, né, de se reconhecer a partir de algo, né, desse processo de autoconhecimento, quando a gente fala de diferentes instâncias, né, educacionais, profissionais, né, do dia a dia, em casa, a partir desse autoconhecimento, como que a gente deve aplicar, né, essa melhora, né, esses pontos em melhoria, né, como você mencionou, ali no dia a dia, em cada aspecto da nossa vida? Olha, somos seres sociais e, além de sociais, adaptáveis. Então, não que para cada ambiente eu vou ser uma pessoa diferente, mas eu percebo as necessidades de cada situação. E se eu quero continuar nesses ambientes, eu vou criando condições para isso, né? Entendendo, interpretando e vivenciando. Se aquilo fere, né, me lesa, no sentido de o tempo todo eu ser uma outra pessoa na qual não se encaixa nessa persona, né? Essa palavra personalidade vem de persona, persona vem de máscara, então acaba que uma hora a máscara cai, a pessoa não fica. Então, para que fique, o ambiente tem que ter sentido com a pessoa, né? E a pessoa também precisa ter sentido com o ambiente e com as pessoas. Quem vai fazer isso? É o afeto. O afeto vai criar vínculo. E o vínculo é que cria essa instabilidade entre pessoa, ambiente, pessoa e pessoa. Adalmir, quando a gente fala de mudanças ao longo da vida, tem muita gente que comenta, né, a pessoa passou de tal idade, ela não vai mudar mais. Isso é verdade ou não? Olha, isso pode ser uma questão assim da própria pessoa que traz a resistência, tem certa idade, não muda, tem os clichês, né, pau que nasce torto nunca se endireita, mas nós estamos falando de madeira, não de ser humano. O ser humano é flexível, ele é moldável. Existem trabalhos, estudos, pesquisas de pessoas que em situação de quase morte modificou todo o seu modo de ser para poder entender mais um pouco sobre a vida, para poder se modificar e ter pelo menos uma leveza, né? Trazer a leveza para si mesmo. Adalmir, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem ali de incentivo, né, para as pessoas buscarem esse autoconhecimento, e eu também queria que você indicasse o caminho. Para quem quer dar esse primeiro passo, qual que é o caminho? Existe uma receita? Olha, se nós formos pensar numa sugestão, é que o incômodo que a pessoa sente já é o começo, né? Então, ou seja, eu quero me modificar e aí eu busco descobrir aonde é que eu preciso ter essas condições de melhora, né? A psicoterapia é um convite, o diálogo é um convite, o reconhecimento é outro. Então, a partir do momento que eu reconheço, que eu falo, olha, tem uma coisa em mim que eu gostaria de mudar para melhorar eu comigo e eu com as minhas relações e com o mundo. Isso faz uma diferença, né? Então, o começo é interno, não é o começo lá na psicoterapia ou o começo lá nas relações daquilo que eu excluo, que eu incluo. O começo é interno, né? Eu penso que o ser humano se movimenta pela falta. Então, se falta algo, eu percebo que eu preciso ter o desejo de busca também em algo. Então, é totalmente intrínseco, né? Dentro, é pela pessoa. Excelente, Adalmir. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vindo. E hoje você confere mais uma matéria da série de reportagens sobre educação que iniciamos na última sexta-feira aqui no Informativo. Acompanhe agora os detalhes da polêmica que envolve as propostas de privatização da gestão de escolas públicas. Que associações estudantis e o Sindicato dos Professores reagiram aos projetos de privatização da gestão das escolas em 2 estados de peso na economia do país. Em junho, o Paraná aprovou um programa em que empresas privadas cuidam da administração da rede estadual de ensino.
No mesmo mês, em São Paulo, foi publicado um decreto que transfere para organizações particulares a gestão dos serviços não pedagógicos de 33 unidades de ensino, que ainda serão construídas. Quando a gente fala em parceria, a gente fala em uma relação equânime, uma relação de força, né, de cooperação entre duas partes, o que não acontece nesse tipo de relação. Você pega o dinheiro público, dá para a empresa privada para ela executar uma das funções mais importantes de qualquer país. Os dois governos de São Paulo e do Paraná afirmam que o objetivo da privatização é aumentar a eficiência na gestão das escolas e prometem que não haverá interferência das empresas em questões pedagógicas. Defendem ainda que, liberados das tarefas burocráticas, os diretores vão poder se concentrar exclusivamente nas atividades relacionadas ao aprendizado dos alunos. Mas este especialista defende que o projeto pedagógico nunca está isolado. O currículo e o projeto pedagógico da escola envolvem todas as atividades que acontecem ali, porque elas são indissociáveis, né? O trabalho do diretor organizando, por exemplo, a distribuição dos espaços em que as atividades pedagógicas vão acontecer. O trabalho do professor em sala de aula, interagindo diretamente com os alunos, tudo isso está interligado. É importante que a gente esteja atento para esse discurso massivo de que a empresa privada é o futuro, o sucesso e que os modos de gestão privada são as formas mais adequadas de lidar com a escola. A escola não é uma empresa, a gente não produz produtos, né? A gente produz consciências, seres humanos, crítica. Para Waldeck, a privatização da gestão escolar tem motivação política e ideológica. Nos anos 90, quando o discurso neoliberal começou a se consolidar e a se propagar, havia assim uma espécie de máxima, que era o seguinte: olha, é preciso preservar o Estado para que ele possa atuar com força nas atividades essenciais, na educação, na saúde, na segurança. Ora, 15, 20 anos depois, né, estão privatizando o SUS, a segurança está privatizada em vários lugares e a educação começa a ter o seu quinhão também. Por enquanto, a privatização da gestão educacional pública está restrita a alguns estados. Além de Paraná e São Paulo, há um programa em Minas Gerais com 3 escolas de ensino médio que transferem a gestão para uma organização sem fins lucrativos. Mas em 2020, durante o governo Bolsonaro, houve uma tentativa de ampliar isso. Depois de aprovada na Câmara, uma emenda que autorizaria passar recursos do Fundeb para escolas privadas, com o objetivo de financiar até 10% das vagas escolares dessas unidades, foi rejeitada pelo Senado. O Fundeb é responsável pelo financiamento da educação pública no país. No ano passado, o valor do fundo foi de 268 bilhões de reais. A escola pública não existe para gerar lucro econômico e financeiro, não é? O papel da escola não é esse. Eu acho que a gente corre um risco de não melhorar a educação e piorar enquanto sociedade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais conteúdos para você. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar.
conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. E dados coletados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da UFMG revelam que em 10 anos a população em situação de rua no país cresceu quase 700%, saltando para mais de 30 mil no ano passado. Ex-pedreiro, Wellington não tem endereço fixo e hoje sobrevive da coleta de materiais recicláveis na região central de Belo Horizonte. O garimpo, como ele chama, requer esforço de um dia sob o sol para conseguir R$50. Essa garimpaça, aí eu tiro uma latinha, tiro alguma coisa que válido, não só para mim, para vocês também, né? A população em situação de rua foi inserida em um censo populacional no Brasil apenas em 2012. Esta inclusão permitiu o registro destes brasileiros no cadastro único, que dá acesso a uma série de benefícios e programas sociais do governo, como o Bolsa Moradia. Esse avanço, apesar de tardio, permitiu melhor planejamento, a construção de políticas públicas que precisam ser revistas a cada ano, diante do agravamento deste problema social. André é coordenador do programa Polos de Cidadania do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. Para o especialista, com anos de pesquisa sobre o tema, há uma série de falhas na responsabilidade constitucional dos governos com esses brasileiros. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a nossa Constituição de 1988 não está sendo devidamente cumprida com a população em situação de rua em todo o país, né? No estado de Minas Gerais também. Isso significa que medidas, né, emergenciais e também estruturais precisam rapidamente ser pensadas, elaboradas e implantadas, né, pelos governos federal, estadual e pelas prefeituras, de maneira a garantir os direitos dessa população. Mais uma vez, uma população majoritariamente negra que tem tido seus direitos historicamente violados. A sociedade civil se organiza para minimizar a ausência histórica do Estado. Há 9 anos, o Instituto INAPER acolhe moradores em situação de rua. A ONG se mantém com doações e conta com o apoio de voluntários para oferecer uma série de serviços gratuitos, como alimentação, atendimento social e psicológico. Também oferece programas de acompanhamento individual àqueles que desejam sair da situação de rua. Quando a pessoa tem o desejo de sair da rua, não é simples isso, esse passo. Então esse programa é para a gente orientar a pessoa qual que é o primeiro passo, onde ela vai e conhecer um pouco mais profundamente essa pessoa na área da saúde física, saúde mental, saúde emocional, vínculos familiares. Então a gente mergulha na história da pessoa e ao final do programa, junto com a pessoa, a gente fala, olha, você precisa dar esse passo, aquele passo, e ela vai reconstruindo a sua vida. Odair viveu 2 anos nas ruas da capital. Após ser acolhido, foi voluntário na instituição e agora trabalha com carteira assinada. Para ele, o apoio é determinante à mudança de vida. Eu acho que o primeiro passo é o querer, determinação, apoio, né, das pessoas que estão aqui, como o INAP é uma porta que nós estamos aqui como uma ferramenta, um instrumento, né, para dar um apoio, de uma força, de amor, de carinho, que às vezes a pessoa está nessa situação, é excluído pela família, pela sociedade, então fica com um coração triste, né, desanimado, e a gente está aqui para dar essa energia, né, uma potência a mais para que eles possam iniciar um processo de recuperação na vida deles, de transformação, para continuar seguindo aí, né, e ser liberto, né, desse mal, né, que tanto afeta a nossa sociedade, que são o álcool e as drogas. Você sabia que 75% das crianças e adolescentes no país têm um perfil próprio em alguma rede social?
Acompanhe os detalhes na reportagem. Para os filhos de Felipe e Flávia, o tablet só chegou por exigência da escola. E a marcação é cerrada no uso das redes sociais pelas crianças. Eles ainda estão numa idade onde eles têm que focar em outras atividades e não necessariamente interagir com outras pessoas através de rede social. Eles têm que interagir primeiro pessoalmente, entender um pouco melhor como é que funciona esse mundo digital. Mas se você segue pais e mães em redes sociais, provavelmente já viu fotos dos filhos e ficou sabendo da rotina deles. Uma pesquisa identificou que 9 em cada 10 responsáveis por crianças e adolescentes no Brasil compartilham imagens de familiares, além de marcar localizações. Quando a gente posta um conteúdo, a gente coloca uma foto numa rede social, a gente não tem controle do que a pessoa do outro lado vai fazer com essa informação. E os dados que circulam sobre nós são dados que nos identificam. Expor a escola que o seu filho estuda, deixar que o seu filho converse, né, e interaja com pessoas que você desconhece, tudo isso gera um ambiente de grande vulnerabilidade. De acordo com o levantamento, 75% das crianças e adolescentes têm contas em redes sociais. E 1/3 dessas têm perfis totalmente abertos, com fotos e dados expostos para qualquer um acessar. A internet hoje é uma internet que é projetada para atender aos interesses econômicos de grandes empresas. Para essas empresas, é interessante que os usuários interajam pela maior quantidade de tempo possível com as plataformas que elas disponibilizam no mercado, justamente porque cada interação que esses usuários têm com essas plataformas acabam gerando uma série de dados pessoais que vão ser, então, coletados por essas empresas para atender aos seus interesses comerciais. A maioria dos pais não monitora perfil dos seus filhos, não se atenta para o fato de deixar o perfil fechado, né, e não totalmente aberto, ou quando deixa fechado, não toma ali cuidado para entender quem é que está se comunicando, quem solicita amizade com os filhos. Outro agravante é que 73% dos responsáveis não sabiam que pelo menos uma dessas ações pode ocasionar vazamento de dados pessoais, como clicar em links ou abrir anexos de e-mails sem confirmar a procedência, utilizar redes públicas de Wi-Fi, baixar e instalar aplicativos de origem duvidosa no celular e não atualizar programas e aplicativos com frequência. O conselho que a gente sempre dá, né, seja para crianças, né, ou principalmente para os pais, mães e responsáveis, é que se você quer incentivar ou quer expor a sua criança numa rede social, pare e pense 2 vezes, porque as consequências que isso pode ter para o desenvolvimento dela, a partir de uma série de fatores diferentes, é muito grande. E nesse mês de março, iniciam os vencimentos para o IPTU 2025 em Uberlândia. Estão previstos a possibilidade de desconto para quitação à vista e parcelamentos em até 10 vezes. O IPTU de Uberlândia poderá ser pago com 20% de desconto à vista para pagamentos até o dia 14 de março. Também poderá ser pago em até 10 vezes, sem desconto, sendo a primeira parcela com vencimento em 31 de março e as seguintes no último dia útil de cada mês. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br. E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp 34 99639 7880. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e uma excelente semana.